Bom dia, meu nome é Jonathan. Eu vou estar falando um pouco para vocês a respeito da eletrostática, mais especificadamente a respeito do processo de eletrização por atrito. Então, bora lá. Então, aqui eu tenho um esquema de como é que funcionaria um átomo. O átomo ele é muito mais complexo que isso aqui, tá? Só que eu escolhi estar representando dessa forma para fins didáticos, porque assim vai estar facilitando o entendimento de vocês. Então, eu tenho aqui em volta desse núcleo atômico, que seria isso aqui, partículas com cargas negativas que a gente chama de elétrons. No núcleo, nós temos partículas com carga positiva que chamamos de prótons e partículas neutras, que não possuem carga, que seriam os nêutrons. Então, a gente não vai estar se atentando muito a eles aqui. Então, a gente tem que toda a matéria no universo ela é constituída por esses átomos. Então, tudo que vocês pensarem é constituído por isso aqui. Então, a gente tem desde um carro é constituído por essas partículas, a própria atmosfera também, a areia, uma borboleta, comida, qualquer coisa. Qualquer um desses corpos, eles são constituídos por essas partículas, por essa unidade básica que seria o átomo. Então, vocês podem estar se questionando o seguinte, tá, professor, e daí? O que isso teria a ver com o processo de eletrização em si? Bom, a gente viu que o átomo ele é constituído de diversas partículas elétricas, dentre elas os elétrons e os prótons, que possuem carga. Se os átomos são constituídos por essas partículas e todos esses corpos são constituídos por átomos, isso significa que todos esses corpos aqui, sem exceção, também possuem essas partículas. Então, todos eles possuem carga. Então, eletrização. A gente diz que um corpo ele está eletrizado quando tem um excesso ou a falta desses elétrons. Então, você pode pensar em qualquer um daqueles corpos que eu mostrei anteriormente. Se ele tiver um excesso ou a falta de elétrons, ele vai estar eletrizado. Então, aqui tem dois tipos que a gente tem que estar se atentando. Então, o primeiro deles, eletrizado positivamente, quando tem a falta de elétrons. Eletrizado negativamente quando tem um excesso de elétrons. E eletricamente nêutron, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui tem um esquema para ficar bem clara essa ideia. Então aqui a gente vê que tem a mesma quantidade de cargas positivas tem de negativas. Se for contar de 1 a 1, vai dar a mesma quantidade. Isso significa que ele é neutro. Aqui tem mais as cargas positivas que negativas, então eletrizado positivamente. Aqui tem um excesso de cargas negativas, corpo eletrizado negativamente. Mas isso aqui é uma breve resumo de algo que eu espero que vocês já tenham bem fincado na cabeça de vocês. Aí eu estou retomando todo esse assunto para ficar bem claro, bem fresco na cabeça, para quando eu abordar o simulador. Então, aqui vai ter dois princípios que regem a eletrostática que a gente tem que estar se atentando muito. Então, o primeiro deles seria o princípio da ação e repulsão. Então, cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Positivo, positivo, se repele. Positivo, negativo, se atrai. Princípio da conservação das cargas elétricas. Então, num sistema que é eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando eu for abordar o simulador. Tá, então vamos agora para o processo de eletrização por atrito. O que seria o processo de eletrização por atrito? Então, ele ocorre quando dois corpos são atritados. Estes adquirem cargas de mesmo valor absoluto, porém de sinais contrários. Então, quando você atritar eles ali, vamos supor que um vai obter 5 de carga, o outro também obterá 5, porém só que serão de sinais contrários. Então, vai ser 5 positivo, o outro será 5 negativo.
Aqui uma coisa que a gente tem que se atentar é, esses corpos, eles obrigatoriamente, eles têm que ser isolantes, não podem ser condutores. Então aqui tem um esquema de como é que funcionaria. Um bastão de vidro, seda. Inicialmente eles estão neutros. No momento que eu começo a atritar eles, dependendo da característica do material, um deles vai ter preferência em receber elétrons em relação ao outro. Então, um deles vai roubar as cargas elétricas do outro corpo. Então, esse aqui ficou com 5 de cargas positivas e esse aqui ficou com menos 5 de cargas negativas. Então, vamos agora para o simulador. Então, para quem não sabe, esse aqui é o simulador do PET. O PET é um site que tem disponível vários simuladores das mais diversas áreas da ciência, não só de física, mas tem de tudo. Biologia, química, tem de tudo. É bem legal. Se você tiver internet em casa, é interessante você estar utilizando. Então, vamos aqui para um dos simuladores, que é os balões e eletricidade estática. Bom, então aqui a gente tem dois corpos que inicialmente eles estão eletricamente neutros. Ora, professor, como é que você sabe que esses dois corpos eles estão neutros? É só você olhar a quantidade de cargas negativas e positivas. A gente percebe que para cada carga negativa existe uma positiva. Como a quantidade dos dois é sempre igual, significa que eles estão neutros, tanto o casaco quanto o balão. Isso também se aplica a essa parede aqui que a gente vai estar utilizando mais tarde. Então, segundo o processo de eletrização por atrito, o que ele fala? Que dois corpos inicialmente neutros, quando eles são atritados, eles ficam eletricamente carregados. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos pegar esse balão e vamos começar a atritar ele com o casaco e ver o que acontece. À medida que eu vou atritando, a gente percebe que os elétrons eles vão sendo roubados pelo meu balão. E o que isso significa? Isso significa que agora o balão que era neutro ele começa a ficar carregado negativamente, ele está eletrizado negativamente. E ao mesmo tempo o casaco fica eletrizado positivamente, porque tem uma falta de elétrons no casaco e um excesso de elétrons no balão. A gente pode se atentar àqueles dois princípios que eu abordei anteriormente, que regem a eletrostática. Então, um deles era o princípio da conservação, que ele falava que num sistema isolado, a somatória ali de cargas, ela vai de tanto cargas positivas quanto cargas negativas, serão a mesma. Então, a gente percebe que à medida que eu vou atritando, a quantidade nesse sistema isolado, que é esse sistema aqui que eu estou vendo, é exatamente a mesma. A quantidade, se eu olhar os dois corpos, a quantidade de elétrons e de prótons não se alterou. Então, está válido aquele princípio. Tinha também um outro princípio que era o princípio da atração e repulsão. O que ele falava? Ele falava, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Como aqui no balão eu tenho um excesso de cargas negativas, e no casaco eu tenho uma falta de cargas negativas, o que a gente espera? A gente espera que os dois se atraem. Então, no momento que eu soltar esse balão, a gente vai esperar que os dois vão se atrair. Então, vamos ver se isso é válido. E aconteceu. Então, é válido também o princípio da atração e repulsão. Vamos ver se isso também pode se aplicar à parede. O que a gente percebe? À medida que eu vou aproximando da parede, os elétrons que estão na parede, eles começam a se afastar. Todas aquelas cargas negativas, pelo princípio da ação
pelo princípio da atração e repulsão, eles começam a se afastar. E ao mesmo tempo, os prótons que estão fixos, eles atraem o balão. Bom, pessoal, só fazendo um pequeno adendo, num slide anterior que eu passei, nos princípios da eletrostática, no princípio que seria da atração e repulsão, estava escrito ação, mas é atração e repulsão, só para ficar bem claro. Bom, então isso aqui é tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado tudo muito bem claro. E muito obrigado a todos pela atenção e até mais.